Olá, gente, boa noite. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso assunto sobre frase, oração e período. Como nós vimos a semana passada, a gente vê uma pequena diferença, e não é porque tem uma diferença entre frase, oração e período que eles não podem estar interligados, tá certo? Mas hoje nós vamos focar um pouco mais em frase. E para a gente entender que frase é todo enunciado que pode ter uma palavra só ou várias palavras e ter um sentido completo. Como, por exemplo, se eu falar silêncio, silêncio, mesmo sendo uma palavra só, é uma frase, porque aqui eu tenho sentido, eu estou pedindo que você faça silêncio. Não tem um verbo, é uma frase nominal, porém, ela está exprimindo o seu sentido, e todos nós entendemos quando alguém pede silêncio. Bom, a intencionalidade da frase, ela pode ser explicada através dos tipos de frase, que são 5. Ela pode ser declarativa, ela pode ser interrogativa, ela pode ser imperativa, ela pode ser exclamativa, ela pode ser optativa. Vamos ver direitinho cada um deles. Bom, a frase declarativa, nós vimos até em sala de aula, é quando ela dá uma informação ou ela constata um fato. Se eu digo assim, olha, fulano ele foi até o centro da cidade, eu estou dando uma informação. Então, essa informação é uma frase declarativa, tá certo? Favor não confundir com outros tipos de frase, que cada um tem a sua intencionalidade. Bom, a frase declarativa ela pode ser afirmativa ou negativa. E ela sempre vai ser pontuada com o sinal do ponto final, tá certo? Então, toda frase declarativa, ela vai ser pontuada com o ponto final. Vamos dar um exemplo de cada um dos tipos de frase declarativa, no caso, que é a declarativa afirmativa e a declarativa negativa. Na declarativa afirmativa temos, gosta de ler antes de dormir. Isso aqui eu estou afirmando, estou informando, estou dando um fato. Na declarativa negativa, o contrário acontece. Não gosto de ler antes de dormir. Essas duas frases elas vão ser pontuadas com o sinal do ponto final, certo? Bom, o segundo tipo de frase que temos aqui é a interrogativa. Como o próprio nome fala, ela vai levar o sinal do ponto de interrogação, mas não vão ser todas as vezes que vai levar, e já vou explicar direitinho esse caso. Bom, a frase interrogativa é uma pergunta, e essa pergunta ela pode ser dada de forma direta ou indireta. Como assim, Rayane? Vejam só, se eu digo assim a alguém, posso passar? Eu mudei o tom da voz quando eu falei posso passar? E se a gente for transcrever essa frase, ela vai levar o sinal de pontuação da interrogação, certo? Que vai ser posso passar? Isso é uma pergunta direta. Mas na interrogativa indireta, eu vou ter o ponto final, porque não vai ser uma pergunta que eu vou mudar o tom da minha voz. Vai ser justamente o seguinte, a mesma frase, só com uma pergunta indireta. Gostaria de saber se posso passar. Bom, eu não mudei o tom. Eu não mudei o tom da minha voz como se fosse uma pergunta direta, certo? Mas é uma pergunta, não deixa de ser uma pergunta. Na verdade, você não faz ela, você espera a resposta. Por exemplo, se eu disser, que horas são? É uma pergunta direta. Levamos a interrogação. Mas se eu disser, eu gostaria de saber que horas são. Também é uma pergunta, mas é uma pergunta indireta e vai levar ponto final. Já na frase imperativa, é uma frase que é usada para dar conselho, pedido ou até mesmo uma ordem. Quando a mãe ou o pai de vocês, enfim, quem tá com vocês diz, fica quieto, menino! Então, é uma ordem, é uma frase imperativa. Na frase imperativa, também pode ser afirmativa ou negativa. E
pode levar dois tipos de sinal de pontuação também, que é a exclamação e o ponto final, tá certo? Na afirmativa, na frase imperativa afirmativa, temos como exemplo o seguinte: pare de bagunçar imediatamente. Neste caso, como eu estou enfatizando um sentimento, uma raiva, alguma coisa assim, eu vou utilizar o ponto de exclamação, que serve justamente para a gente enfatizar um espanto, uma raiva, alguma coisa que é bem pá, certo? E na imperativa negativa temos: não seja paranoico. Ninguém estava falando de você. Quando eu digo não seja é uma ordem, mas é uma ordem negativa, certo? Então, a gente já viu até agora o tipo de frase declarativa, interrogativa, imperativa. Falta agora dois tipos de frase, porque são 5. Temos agora a exclamativa, que, como o próprio nome fala, vai levar o sinal de exclamação, tá certo? E na frase exclamativa, o emissor ele vai mostrar as suas emoções, os seus sentimentos. Pode ser tristeza, raiva, mas é para mostrar realmente o seu lado emotivo. E vai levar, como já disse, o sinal de exclamação. Que bom, como exemplo a gente tem: que bom que está conosco. Mesmo que eu não tenha sido assim tão enfática falando isso, mas leva o sinal de exclamação. Bom, na frase optativa, a gente mostra exprimir um desejo, uma vontade. Por exemplo, Deus te acompanhe. Ou tomara que tudo dê certo. No tipo de frase optativa, leva o sinal de exclamação. Então, tudo certo, sexto ano. Espero ver vocês logo por aqui e até mais.